Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 22 de setembro de 1932, é fundado o Reino da Arábia Saudita. O Reino da Arábia Saudita foi fundado pelo chefe de uma família beduína, Ibn Saud, em 22 de setembro de 1932, ao cabo de uma longa e sangrenta guerra fratricida, cujas vítimas foram estimadas em 200 mil pessoas, em uma península povoada à época por apenas 3 milhões de habitantes. Abdel Aziz III Ibn Saud havia tomado o oásis de Riad em 1902 por meio de um golpe audacioso, proclamando-se depois emir de Nejd e imã dos wahhabistas. Em 5 de dezembro de 1924, ele ocupou Medina e expulsou de Meca o Sheikh Hussein, chefe da família dos Hashemitas, que há muito reinavam sobre estas duas cidades santas. Abdel proclamou-se rei em 22 de setembro de 1932, unificando sob sua autoridade a Península Arábica, com exceção do Iêmen e dos Emirados do Golfo Pérsico. Depois de sua morte, em 9 de novembro de 1953, foi sucedido por seus filhos. O tempo não apagou a desconfiança entre os Saúdes e os Hashemitas. Aos descendentes deste, foi oferecido como compensação pelos ingleses um reino na Transjordânia, atualmente a Jordânia. Após o desaparecimento do califado em 1924, a conquista do poder em 1932 e a exploração das jazidas petrolíferas a partir de março de 1938, a família dos Saúdes, apoiada pelo wahhabismo, corrente religiosa majoritária entre os sunistas, ganhou ainda mais poder graças ao pacto geoestratégico com os Estados Unidos, concluído a bordo do cruzador USS Quincy, em 14 de fevereiro de 1945. O acordo foi firmado pelo rei Abdelaziz Ben Abderrahman Ben Faisal Al Saud e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. A família cujo herdeiro era Ibn Saud viu seu destino mudar em meados do século XVIII, quando seu chefe, Mohammed Ibn Saud, se aliou a Wahhab, fundador da seita muçulmana dos wahhabistas. Wahhab prega o retorno ao Corão e aos Hadith, os fatos e os gestos do profeta, da maneira mais estrita, descartando toda interpretação ulterior. Caçado em toda parte, ele encontrou refúgio em Saud, de quem se tornou o genro. Os Saúdes impuseram o wahhabismo a seus súditos e desencadearam uma guerra santa, longa e sangrenta, a fim de impor o wahhabismo também aos seus irmãos árabes. Após a Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio surgiu mais dividido do que nunca. No entanto, seus estados gozavam de uma quase completa independência. A cobiça pelo petróleo, no entanto, levou anglo-saxões a manterem uma presença e uma atuação direta sobre países como Iraque, Kuwait e Arábia Saudita. Os estados árabes refizeram sua unidade na guerra contra Israel e em seguida se perguntaram sobre o modelo de sociedade que lhes permitiria uma modernização. No entanto, nas últimas décadas do século XX, o termo modernização tornou-se no mundo árabe, em especial na Arábia Saudita, sinônimo de arbitrariedade, nepotismo, corrupção e miséria, com regressão no nível de vida da população, estagnação da atividade econômica
e quase ausência de pesquisa científica e criação cultural. Certos historiadores e sociólogos veem nesses fracassos a origem da maré crescente do radicalismo islâmico e situam suas causas na pressão política, na guerra e no apoio unilateral das potências ocidentais a Israel. Diante desse cenário, as populações dão atenção crescente aos pregadores e líderes de facções que, à imagem da Irmandade Muçulmana, proclamam cada qual a seu modo: o Islã é a solução. Esses pregadores defendem o retorno ao passado e rejeitam os valores do Ocidente, como o individualismo, o consumo e a laicidade. Eles também apontam os ocidentais, assim como Israel, como grandes responsáveis pelos infortúnios dos países muçulmanos. Hoje na história, texto original Max Altman, locução Haroldo Cerávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.